E se aquilo que você acredita ser a sua maior fraqueza fosse, na verdade, a chave para corroer o coração do narcisista? E se o cansaço, esse peso invisível que você carrega nos ombros, fosse uma arma secreta capaz de virar o jogo sem que você sequer precisasse atacar? Carl Jung já alertava: o inconsciente guarda forças sombrias que agem nas sombras, e é justamente lá que o jogo real acontece. Mas será que você está preparado para enxergar o que se esconde por trás do espelho? O empate exausto é visto como frágil, quebrado, alguém prestes a sucumbir. Mas Jung diria que essa exaustão não é apenas dor. É o prenúncio de um renascimento, um sinal de que forças profundas estão em movimento. Quando o narcisista acredita que venceu, quando pensa que sua presa foi drenada até a última gota, é nesse exato instante que o terreno começa a ruir sob seus pés. A fraqueza aparente se converte em silêncio ensurdecedor, e nesse silêncio mora um poder que o narcisista não consegue controlar. Você já percebeu que o narcisista mais teme não é a raiva, mas a ausência de reação? O vazio do empata esgotado funciona como um espelho sombrio. Devolve ao narcisista não a imagem inflada de si mesmo, mas a sua própria sombra, nua, crua, impossível de suportar. Jung chamou isso de confronto com o inconsciente, uma experiência que nenhum ego inflado suporta por muito tempo. Mas será que esse é o verdadeiro segredo proibido, ou apenas a superfície de algo ainda mais perturbador? Imagine um veneno que não precisa ser ingerido, apenas percebido. A presença do empata exausto já é suficiente para corroer as máscaras do narcisista. Cada gesto lento, cada olhar distante, cada ausência de energia se transforma em uma fissura invisível que abre brechas em sua fortaleza de controle. É como se o próprio ar ao redor se tornasse pesado demais para o narcisista sustentar. Mas o que exatamente acontece dentro dele nesse instante? Essa é a pergunta que poucos ousam explorar. Talvez a verdade mais chocante seja que o empata não precisa fazer nada para destruir o narcisista. Basta existir em sua condição mais humana, despida de ilusões e forças falsas. É aí que o jogo se inverte, e o predador se vê encurralado pelo reflexo de sua própria sombra. Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos retorna como destino, e o empata esgotado é para o narcisista o destino que ele jamais quis enfrentar. O que vem depois desse confronto é algo que só será revelado se você ousar permanecer até o fim. Há um ponto em que o corpo já não responde, em que a alma se curva sob o peso de batalhas invisíveis. E é nesse instante que nasce a dúvida: será o cansaço apenas um fardo ou um portal? O empate exausto não é apenas alguém que perdeu forças, é alguém que começa a perder a necessidade de sustentar máscaras. E Jung já dizia: aquilo que retiramos da persona, cedo ou tarde, é devolvido ao inconsciente. A exaustão é, portanto, a devolução daquilo que nunca foi nosso. Mas quem está preparado para olhar o que retorna do abismo? A convivência com o narcisista é como dançar num salão de espelhos. O empata oferece energia, afeto, compreensão, e cada gesto é devorado por um reflexo vazio, sempre distorcido. Aos poucos, a vitalidade vai se esvaindo como areia entre os dedos. Mas o que acontece quando não há mais nada para entregar? Quando a fonte se seca, o narcisista perde o que mais o alimenta. E, ironicamente, é aí que a fragilidade dele começa a se revelar. A fome de controle não encontra mais alimento e o silêncio vira veneno. Esse silêncio não é simples, ausência de palavras. Ele ecoa como um abismo onde antes havia respostas. O narcisista, acostumado a manipular, a extrair reações, se depara com algo que não pode medir: a indiferença do exausto. E Jung nos lembra: é no vazio que a sombra se projeta. De repente, aquilo que o narcisista evitava ver em si mesmo retorna com força dobrada. A presença do empata, agora inerte, se converte em espelho cruel, devolvendo-lhe a imagem de um ser faminto e sem centro. Mas será que o empata tem consciência do poder oculto que carrega quando já não tem mais forças para lutar?
A fraqueza aparente é um disfarce. É um véu que oculta um campo energético onde o narcisista não consegue operar. Como uma tempestade que devora o próprio trovão, o empata exausto se torna uma presença paradoxal, frágil por fora, inatingível por dentro. O narcisista não sabe como reagir a algo que escapa de suas regras. O controle, que antes parecia absoluto, se desfaz diante do imprevisível. A mente do empata cansado já não busca mais justificar, já não precisa mais argumentar, já não sente necessidade de provar nada. Esse desinteresse é devastador. O narcisista depende da resposta para existir, como um vampiro depende do sangue para sobreviver. Quando não há resposta, resta-lhe apenas encarar sua própria sombra. E é justamente essa sombra que Jung considerava insuportável, porque nela repousa tudo o que foi reprimido, tudo o que foi negado, tudo o que foi disfarçado pela persona brilhante. Imagine por um instante a cena, o empata de olhos vazios, respiração lenta, sem forças para discutir ou agradar, apenas presente em sua ausência. O narcisista, diante disso, se contorce internamente. Não há explosão, não há briga, não há drama. Há apenas um silêncio que corrói. E esse silêncio funciona como ácido sobre a armadura do ego. Cada fissura aberta é um lembrete cruel. A fortaleza do narcisista nunca foi real. Sempre foi construída sobre a dependência do outro. O paradoxo é que o empata, em sua exaustão, não deseja destruir ninguém. Seu único desejo é descanso. Mas justamente nesse desejo simples, quase primitivo, habita o segredo proibido. Ao recusar o jogo, ao abandonar as rédeas invisíveis que sustentavam a dança, o empata revela ao narcisista que ele não é o condutor da orquestra, apenas um corpo desesperado tentando não se afogar em sua própria sombra. E isso é algo que o narcisista não pode suportar. Há, porém, um detalhe que torna essa cena ainda mais perturbadora. O empata não precisa agir conscientemente. Não há estratégia, não há vingança. É a própria energia de quem já não tem energia que implode o sistema narcisista. Jung chamaria isso de sincronicidade, o momento exato em que forças invisíveis se alinham para expor uma verdade que estava sempre ali, mas que ninguém ousava enxergar. E essa verdade não é dita, é sentida. A cada segundo em que o narcisista não encontra combustível, sua estrutura interna se desmorona. O vazio o engole, a ausência o sufoca, a falta de espelho o desespera. Ele procura provocar, tenta reacender o fogo, mas o empata exausto já não reage como antes. O jogo se quebra, o palco fica sem ator principal. E nesse colapso silencioso, nasce a ruína do controle que parecia eterno. Mas por que essa ruína acontece justamente nesse ponto? O que o empata exausto reflete que nenhum outro poderia refletir? Talvez a resposta esteja nas palavras não ditas de Jung. O inconsciente não perdoa, ele devolve sempre. E quando o empata se retira do campo de batalha, é como se o inconsciente gritasse no ouvido do narcisista tudo aquilo que ele jamais quis ouvir. O silêncio se torna voz, o vazio se torna espelho e o cansaço se torna sentença. Não é o empata quem destrói, é o próprio narcisista que se consome ao não suportar o reflexo de sua sombra. Mas o que acontece depois desse reflexo é algo que ainda não estamos prontos para revelar. Há uma estranha alquimia que acontece quando a alma decide não mais sustentar aquilo que a consome. O empata exausto, sem perceber, toca uma dimensão proibida. Ele abandona o teatro. E o narcisista, que vive de palco e plateia, se vê subitamente diante de cortinas cerradas, luzes apagadas e silêncio absoluto. Jung dizia que a psique, quando privada de projeções, obriga o indivíduo a encarar a si mesmo. O narcisista, nesse vazio, é forçado a olhar para o monstro interno que sempre evitou. A ausência de energia torna-se paradoxalmente um grito ensurdecedor. O empata não precisa mais lutar, não precisa mais explicar. Sua quietude é um terremoto silencioso que desmorona as bases da manipulação. É como se o tempo parasse e no espaço vazio entre duas respirações
o narcisista fosse arrancado de seu palco e lançado em uma sala escura sem espelhos. O que resta quando não há plateia para aplaudir? O que sobra quando o reflexo desaparece? Nesse espaço sombrio começa a surgir aquilo que Jung chamava de sombra rejeitada. Todas as feridas, inseguranças e culpas que o narcisista projeta no outro retornam para si como um enxame de espectros. Cada silêncio do empata ecoa como uma sentença. Cada ausência de reação é um retorno doloroso das memórias que ele tentou apagar. É como se a psique, implacável, cobrasse a dívida acumulada de anos de fuga. E a cobrança vem sempre no momento em que ele menos espera. O empata cansado, mesmo sem intenção, revela ao narcisista a face mais cruel da realidade. Não existe poder sem eco. O controle só funciona quando o outro se curva. Sem o alimento emocional, o narcisista descobre que não é senhor de nada além do próprio vazio. Jung lembrava que a inflação do ego é como um balão. Parece grandioso, mas basta um sopro de silêncio para que se esvazie. E esse sopro vem do exausto que já não tem mais forças para sustentar ilusões. O curioso é que esse processo raramente acontece com explosões visíveis. Não há quedas dramáticas, não há guerras declaradas. Há apenas um lento apodrecimento interno, como madeira sendo devorada por cupins invisíveis. O narcisista começa a ruir por dentro, sem que ninguém veja. E quanto mais tenta disfarçar, mais evidente se torna o vazio. O empata, sem querer, expõe o segredo que ele tanto teme. Sua grandeza não passa de fachada, sua força não passa de grito, sua máscara não passa de pó. E você já se perguntou por que o silêncio incomoda tanto mais do que a palavra? Porque a palavra ainda dá direção, ainda oferece caminho, ainda permite ao manipulador se adaptar. O silêncio, por outro lado, é infinito, é um abismo sem chão. E o narcisista, diante desse abismo, se perde. Ele grita, provoca, tenta incendiar, mas o fogo não pega em terra já devastada. A exaustão do empata é como um campo árido. Nada ali pode ser explorado. E essa infertilidade é letal para quem só sabe sobreviver sugando. É nesse ponto que a cena ganha contornos quase míticos. O empata, em sua entrega involuntária ao cansaço, representa a descida ao submundo que Jung tanto descreveu. Ele atravessa o limiar entre persona e sombra, e nesse território o narcisista não tem domínio. É como se duas forças arquetípicas se confrontassem. De um lado, o predador que só existe na superfície. De outro, o andarilho exausto que já desceu às profundezas. Quem já enfrentou o escuro dentro de si não teme mais as máscaras do outro. E é exatamente isso que destrói o narcisista. A constatação de que perdeu o poder de assustar. Sua arma se torna inútil diante de alguém que já se perdeu dentro de si mesmo. O empata cansado, ao tocar esse fundo, descobre uma estranha liberdade. Ele não precisa vencer o narcisista porque já não joga no mesmo tabuleiro. E quando não há jogo, não há vitória para o manipulador. O vazio, mais uma vez, se revela a arma mais proibida. Mas esse processo não é isento de dor. O empata sente em sua carne o peso de cada ferida, o eco de cada manipulação, a exaustão de cada entrega não correspondida. O corpo pede descanso, a alma pede silêncio, e nesse ponto a existência parece se arrastar. Ainda assim, é justamente nesse colapso que a semente da transformação se planta. Jung afirmava que é no sofrimento mais profundo que a psique prepara a renovação. E o narcisista, sem querer, se torna parteira dessa metamorfose. No fim, não é o empata quem destrói o narcisista. É a própria sombra dele que, exposta pelo cansaço do outro, começa a devorá-lo por dentro. O empata, ao desistir de lutar, entrega ao narcisista um espelho impossível de suportar. O que acontece nesse espelho não pode ser previsto, apenas sentido. É um segredo que paira no ar, como um presságio. Mas até onde esse reflexo pode levar? Essa é a pergunta que fica suspensa, vibrando no silêncio entre um olhar cansado e um ego que se desmorona.
Há um instante em que o empata deixa de lutar contra o fluxo e simplesmente se entrega ao cansaço. Para muitos, isso parece derrota, mas para Jung, a rendição pode ser a passagem secreta para a individuação. Quando o empata solta as armas e aceita sua própria fragilidade, abre-se um portal invisível, um espaço onde o narcisista não sabe transitar. O controle se desfaz porque não há mais palco para encenar. O jogo perde o sentido quando o adversário já não se interessa pela partida. O narcisista, diante dessa entrega, experimenta algo raro: o contato com o nada. Não o nada romântico, mas o nada abissal, aquele que confronta a ilusão do poder. Ele sempre precisou de energia para brilhar, mas diante do empata esgotado, sua luz artificial se apaga, a ausência se transforma em espelho, e nesse espelho ele não vê aplausos, não vê grandeza, não vê conquista. Ele vê apenas a própria sombra, e essa sombra é um fardo que não pode carregar por muito tempo. Nesse ponto, a mente do narcisista começa a colapsar sobre si mesma. O que antes era estratégia se converte em desespero. O que antes era controle se torna perda. E o curioso é que tudo isso acontece sem um gesto do empata, sem uma palavra, sem um esforço consciente. É o silêncio, mais uma vez, que arranca as máscaras. Jung diria que o inconsciente não precisa de permissão para agir. Ele age quando o equilíbrio é rompido, e a exaustão do empata é justamente esse rompimento. O paradoxo é cruel. Quanto mais fraco o empata parece, mais forte se torna o impacto que exerce. Não é uma força de ataque, mas de espelho. A passividade se converte em um campo magnético que devolve ao narcisista tudo aquilo que ele negou em si. É como se cada suspiro cansado fosse um lembrete de sua própria fragilidade. E isso o destrói mais do que qualquer confronto direto, porque o coloca diante de uma verdade que não pode manipular. O empata, nesse estado, se torna uma espécie de portal vivo. Ele não grita, não acusa, não expõe. Ele simplesmente existe. E essa existência silenciosa é insuportável para quem depende da atenção constante. É como estar diante de um enigma que não se resolve, diante de uma porta que não se abre. E quanto mais o narcisista tenta forçar, mais percebe que está preso do lado de fora. Não é o empata que o rejeita, é o próprio vazio que o engole. E você já percebeu que o silêncio do exausto não é vazio de tudo, mas cheio de verdades não ditas? Cada ausência de resposta carrega memórias. Cada olhar distante é um reflexo do passado. Cada pausa contém mais peso do que 1000 palavras. O narcisista não entende, mas sente. Ele sente que algo se move por baixo da superfície, algo que escapa ao controle. E quanto mais tenta escapar, mais preso se torna. O labirinto não está fora, está dentro dele. Nesse jogo invisível, o empata descobre uma estranha liberdade. Já não há necessidade de convencer, já não há urgência em ser ouvido. O corpo pode estar cansado, mas a alma se sente mais leve, porque já não precisa sustentar ilusões. Jung dizia que a psique busca constantemente o equilíbrio, e às vezes esse equilíbrio surge no exato momento em que tudo parece perdido. A exaustão, que parecia o fim, se revela o início de algo novo. O narcisista, por sua vez, não encontra saída. Cada tentativa de manipulação esbarra no muro do silêncio. Cada provocação ecoa sem resposta. Cada máscara cai diante do espelho vazio. E esse colapso silencioso é insuportável porque expõe sua maior verdade. Ele nunca foi inteiro, apenas um reflexo sustentado pelo outro. O empata, ao se esgotar, revela o que sempre esteve oculto, que o poder do narcisista depende da energia alheia. Sem ela, resta apenas um vazio gritante. Esse vazio se torna uma prisão. O narcisista tenta escapar, mas é puxado de volta para dentro de si. É o confronto inevitável com sua sombra, aquele que Jung dizia ser o passo mais doloroso do processo psíquico. Não é o empata quem o aprisiona, é sua própria sombra que o devora. E nesse ponto, qualquer gesto do empata
por mais pequeno que seja, se torna irrelevante. O trabalho já foi feito pelo silêncio, pela ausência, pelo peso invisível do cansaço. Mas o que acontece quando esse confronto chega ao limite? O que nasce depois que o narcisista é forçado a encarar o monstro interno que tanto fugiu? Essa é a pergunta que paira no ar, sem resposta clara. Talvez seja destruição, talvez seja transformação. Talvez o empata, sem querer, se torne o detonador de uma mudança que nunca imaginou provocar. Mas essa resposta não está aqui, ainda. Está no próximo mergulho mais fundo, onde a sombra revela aquilo que o consciente jamais quis ver. Quando o silêncio se alonga e o narcisista já não encontra resposta, um território perigoso se abre dentro dele. É como se portas trancadas há décadas fossem arrombadas de uma vez. Jung descreveu esse momento como o encontro com a sombra e não a fuga possível. O empata exausto, sem intenção, se torna a chave que escancara esse espaço sombrio. E aquilo que estava adormecido desperta com fúria, porque não aceita ser ignorado por mais tempo. Nesse confronto, a máscara começa a rachar. O narcisista sente, pela primeira vez, o peso de ser ele mesmo sem o outro. É uma sensação insuportável, como cair em queda livre sem chão. A ausência do empata funciona como um espelho cruel. Revela tudo aquilo que sempre foi encoberto. Todas as feridas, todas as carências, todos os medos. E o mais devastador é que não há como voltar atrás. Uma vez visto, o reflexo nunca mais pode ser esquecido. O empata, esgotado, se torna paradoxalmente uma presença monumental. Não precisa de palavras, não precisa de forças, não precisa de gestos. Sua simples ausência de energia reverbera como um trovão no inconsciente do narcisista. É o silêncio que grita, é a fraqueza que pesa, é o vazio que se torna presença. Esse paradoxo desconcerta porque não pode ser explicado racionalmente. É a lógica do inconsciente em ação, desafiando as regras da mente consciente. E você já notou como o olhar de alguém exausto pode atravessar paredes invisíveis? Não é um olhar de ataque, nem de sedução, mas de rendição. E justamente por isso ele carrega uma intensidade que desarma. O narcisista, acostumado a dominar pelo olhar, não sabe como sustentar esse reflexo. Ele enxerga ali algo que não consegue manipular, a verdade nua do cansaço humano. E diante dela, sua persona grandiosa se apequena, como uma criança perdida em um labirinto. Nesse instante, uma mudança silenciosa acontece dentro do empata. Ele começa a perceber que sua exaustão não o torna menos, mas mais. O peso que carregava se converte em aprendizado oculto, uma sabedoria que não pode ser ensinada em livros. Jung acreditava que a descida ao inconsciente profundo era sempre dolorosa, mas também libertadora. O empata sem querer, desce e volta com uma visão ampliada. E essa visão é justamente o que corrói o narcisista, a percepção de que já não tem poder algum. Mas o que o narcisista vê quando encara esse espelho vivo? Ele vê a si mesmo. Vê a carência que disfarçou com arrogância, vê o medo que cobriu com controle, vê a solidão que preencheu com máscaras. Cada parte de si que foi jogada na sombra retorna como um espectro, e esses espectros não pedem permissão. Eles invadem, cobram, devoram. O empata não precisa dizer nada. Sua exaustão é o palco onde a tragédia do narcisista se desenrola sozinha. A cada tentativa de reaver o controle, mais fundo o narcisista afunda em si mesmo. É como lutar contra a areia movediça. Quanto mais se debate, mais rápido é engolido. O empata, nesse processo, parece distante, desligado, quase ausente. Mas é justamente essa ausência que acende o caos. A falta de reação se transforma em punição invisível, uma tortura silenciosa que não cessa. E o narcisista descobre, tarde demais, que não há arma para lutar contra o nada. Nesse vazio,
algo curioso acontece. O empata começa a recuperar pequenas fagulhas de liberdade. Ele percebe que não precisa mais corresponder, não precisa mais carregar, não precisa mais ser aquilo que o outro exige. A exaustão o empurrou para o limite, mas o limite revelou uma nova paisagem. É como atravessar um túnel escuro e, de repente, enxergar a luz do outro lado. Essa luz não é grandiosa, mas suficiente para mostrar que existe vida além da prisão. O narcisista, porém, não vê luz alguma. Para ele, o túnel é interminável. Ele se perde em ecos, em lembranças, em fragmentos de si que não consegue integrar. Jung dizia que a incapacidade de confrontar a sombra leva à ruína psíquica. E essa ruína é lenta, corrosiva, inevitável. O empata não precisa fazer nada além de existir em sua própria fragilidade. É essa fragilidade que se torna sentença, porque desmonta a ilusão do poder absoluto. E a pergunta que fica é perturbadora. O que resta de um narcisista quando sua fonte de alimento desaparece? O que acontece quando o império erguido sobre manipulação desmorona? A resposta ainda não pode ser dita, apenas intuída. O silêncio do empata é o prelúdio de uma revelação que ainda pulsa no horizonte. O segredo proibido de Jung não se revela de uma vez. Ele se insinua, se aproxima, prepara o terreno e o próximo passo é inevitável. O mergulho final no coração da sombra. Quando o empata chega ao ponto em que já não possui energia sequer para reagir, algo sutil acontece. Sua vulnerabilidade se transforma em fronteira. Não é mais possível invadir, não é mais possível explorar, não há mais nada a ser sugado. O narcisista se vê diante de um território estéril. E nesse terreno não existe alimento, apenas reflexos. Jung diria que é nesse vazio que o inconsciente começa a cobrar sua dívida. E a cobrança vem como um espelho quebrado, devolvendo fragmentos dolorosos daquilo que sempre foi negado. O silêncio do empata não é apenas ausência de voz, é a revelação de um espaço interno que o narcisista não consegue suportar. Cada segundo em que não há reação se torna insuportável, porque o vazio ecoa como se fosse infinito. E é nesse eco que o narcisista ouve aquilo que mais teme, a sua própria verdade. Ele não é invencível, não é amado por todos, não é centro de tudo. O vazio o força a confrontar a insignificância que sempre tentou encobrir. Nesse confronto, o narcisista percebe que o empata não foi destruído, apenas atravessou para outra dimensão da experiência humana. Uma dimensão onde não há mais necessidade de lutar pelo olhar do outro, onde não existe a urgência de agradar ou se justificar. O exausto descobre que pode simplesmente existir sem corresponder. Essa descoberta é letal para o narcisista, porque revela a sua maior dependência. Ele não sabe existir sem um outro que o valide. E você já se perguntou como seria encarar a própria vida sem espelhos? O narcisista vive de reflexos, de plateias, de narrativas fabricadas. Mas quando o empata exausto se retira do jogo, é como se todos os espelhos se apagassem de uma vez. Ele fica sozinho em uma sala escura, sem aplausos, sem admiração, sem reação. E nesse escuro, aquilo que foi banido retorna. É o peso da sombra, carregada de segredos, culpas e dores que sempre estiveram escondidas. Para o empata, o cansaço extremo se transforma em libertação. Ao não ter mais forças para sustentar ilusões, ele se aproxima de uma verdade mais simples. Não precisa provar nada. Essa simplicidade é uma arma invisível, porque desmonta todo o teatro do narcisista. Jung ensinava que a psique encontra cura quando confronta o real. E o real aqui é devastador. Não há poder sem sustentação. O narcisista, diante disso, começa a se despedaçar. Esse despedaçar não é visível aos olhos externos. Ele acontece em silêncio, no íntimo, no lugar que ninguém alcança. Mas o empata sente, ainda que não compreenda. Sente que a energia
muda, que o ar fica pesado, que o controle escapa das mãos do outro. É como estar diante de uma estrutura que rui lentamente, pedra por pedra. Não é o empata quem destrói, é o próprio narcisista que não consegue se sustentar diante do reflexo de sua sombra. O empata exausto nesse estado parece carregar uma estranha força paradoxal, frágil no corpo, mas inatingível no espírito. Ele não luta mais contra o narcisista, apenas existe. E essa existência simples, livre da necessidade de responder, é um golpe invisível que atravessa qualquer máscara. É o segredo que Jung intuía. Às vezes, é no esvaziamento que nasce a verdadeira potência. E essa potência não se exibe, não se explica, apenas se impõe. Enquanto isso, o narcisista sente que está sendo corroído por dentro. Sua mente busca desesperadamente o antigo padrão: provocar, manipular, sugar. Mas não há resposta. Cada tentativa falha, aumenta a angústia. Ele começa a se ver como realmente é, dependente, frágil, vazio, e esse espelho é insuportável. O empata não precisa dizer nada. O reflexo fala sozinho e fala em uma língua que só o inconsciente entende. Mas o que acontece quando esse processo chega ao ponto máximo? O que resta de um narcisista quando sua fonte desaparece? O que acontece com o empata quando atravessa esse túnel de exaustão? São perguntas que não podem ser respondidas com clareza. São portas que se abrem para mistérios maiores, aqueles que Jung dizia pertencerem ao território da alma. O empata e o narcisista, nesse momento, estão diante de um mesmo abismo, mas só um deles encontrará a saída. E é justamente aqui que o segredo proibido começa a pulsar. Não é revelado em palavras, mas em sensações, em silêncios, em símbolos que se instalam no inconsciente. O espectador sente, ainda que não compreenda. Algo está prestes a ser revelado, mas ainda não é hora. O empata exausto está diante de uma verdade que pode transformar tudo, e o narcisista diante de um reflexo que pode destruí-lo por dentro. O que vem depois desse encontro só pode ser desvendado no próximo passo. Há um momento em que o cansaço deixa de ser apenas físico e se transforma em linguagem. O corpo pesado, a mente confusa, os gestos lentos, tudo isso passa a falar mais alto do que 1000 palavras. O empata exausto não precisa mais argumentar, não precisa mais explicar, não precisa mais se defender. Sua própria condição se converte em mensagem silenciosa. E essa mensagem é devastadora, porque obriga o narcisista a escutar aquilo que jamais quis ouvir: o eco do seu próprio vazio. O narcisista, acostumado a se alimentar da energia do outro, se depara com uma ausência que o sufoca. Ele tenta forçar uma reação, tenta provocar uma explosão, tenta reacender o jogo, mas nada acontece. E esse nada é insuportável. É o nada que revela a dependência. É o nada que expõe a fragilidade. É o nada que arranca a máscara. Jung dizia que o inconsciente fala através de símbolos. E aqui o símbolo é claro. O silêncio é a sentença que nenhum manipulador suporta. O empata, mergulhado em sua exaustão, parece quase invisível. E, no entanto, é essa invisibilidade que se transforma em poder oculto. Não ser mais acessível, não ser mais previsível, não oferecer mais reações, isso desmonta toda a engrenagem narcisista. O que o narcisista mais teme não é o ataque, mas a indiferença. Porque o ataque ainda o mantém no centro da narrativa, mas a indiferença o joga para fora dela. E fora da narrativa, ele deixa de existir. E você já percebeu como a ausência pesa mais do que a presença? O empata cansado não está em cena, mas é exatamente essa ausência que ocupa todo o espaço. O narcisista sente esse peso como um fantasma, um silêncio que o persegue, uma sombra que não consegue afastar. Ele não está sendo confrontado de frente, mas está sendo corroído por dentro. E essa corrosão é lenta, silenciosa, inevitável. Nesse ponto, o empata já não busca mais nada.
Não busca compreensão, não busca justiça, não busca explicações. Ele apenas respira, sobrevive, continua. E é nesse continuar sem esforço que surge uma força oculta. Jung chamaria isso de movimento arquetípico. O encontro com a sombra traz consigo um poder que não pode ser planejado. O empata não controla, mas também não precisa controlar. O simples fato de existir nesse estado já é suficiente para desestruturar o narcisista. O narcisista, por outro lado, mergulha em desespero. Sua mente procura antigos padrões, manipular, acusar, inverter, mas nada funciona. É como bater em portas que não se abrem, como gritar em corredores sem eco. Ele começa a sentir que está sozinho em um labirinto sem saída. E essa solidão é insuportável, porque o obriga a perceber o que sempre negou. Sem o outro não existe. O empata exausto se transforma, sem querer, no juiz silencioso de sua existência. O paradoxo se intensifica. O empata, que parecia frágil, agora é inatingível. O narcisista, que parecia invencível, agora é vulnerável. É a inversão dos papéis, mas sem alarde, sem espetáculo. É a transformação que acontece nas profundezas, onde ninguém vê. Jung dizia que o inconsciente trabalha em silêncio, e é justamente nesse silêncio que se forja o desmoronamento. O que parecia poder absoluto se revela como dependência absoluta. E é aqui que o segredo proibido começa a se insinuar. O empata não precisa destruir o narcisista, porque o narcisista já carrega dentro de si a própria ruína. A exaustão do outro apenas acelera o processo, como um espelho colocado no lugar certo, na hora certa. O reflexo não perdoa. O narcisista vê sua própria sombra projetada diante de si, e essa visão é insuportável. Ele tenta fugir, mas não há para onde correr. O empata, nesse estado, descobre uma estranha paz. Não é uma paz luminosa, mas uma paz pesada, densa, quase sombria. É a paz de quem já não precisa lutar, de quem já atravessou o limite, de quem já não carrega expectativas. E justamente nessa entrega silenciosa habita o poder que Jung descrevia, o poder de transformar sem agir, de curar sem intervir, de derrubar sem tocar. É o poder do inconsciente em sua forma mais pura, mas ainda assim a pergunta permanece. O que acontece depois? O que nasce quando o narcisista é engolido pelo vazio que tanto temeu? E o que resta ao empata depois de atravessar esse túnel de exaustão? Essas perguntas ainda não encontram resposta. Elas pairam no ar como enigmas, como símbolos que só podem ser decifrados no tempo certo. O segredo proibido ainda pulsa nas sombras, esperando o instante em que finalmente será revelado. O silêncio que paira após a batalha invisível não é vazio, é plenitude. O empata exausto, ao tocar o limite do seu próprio cansaço, revelou sem palavras um segredo que Jung intuiu. Quando o ego se dissolve, o inconsciente fala. E nesse falar sem som, o narcisista é obrigado a se ouvir pela primeira vez. Não há desfecho nesse encontro, apenas um eco que continua a vibrar no subterrâneo da alma, como um sino distante que insiste em ressoar mesmo depois de cessado o toque. O que parecia fragilidade se torna símbolo. O corpo que não aguenta mais, os olhos que já não reagem, a voz que se cala, tudo isso deixa de ser derrota para se transformar em espelho. É nesse espelho que o narcisista se despedaça e que o empata se liberta. A exaustão se converte em linguagem arquetípica, lembrando que até a fraqueza contém um poder indizível. E essa verdade não se perde, ela se instala, silenciosa, na memória de quem a presenciou. O espectador talvez perceba agora que essa não é uma história sobre dois personagens, mas sobre forças universais que se chocam dentro de cada um de nós. O empata e o narcisista são apenas nomes para símbolos eternos. A entrega e o controle, o silêncio e o grito, a sombra e a luz. E se a jornada provocou inquietação, é porque algo dentro de você reconheceu esse reflexo. Não é uma narrativa externa, é um lembrete íntimo, enterrado nas camadas do inconsciente.
Jung dizia que aquilo que negamos em nós retorna como destino. Talvez seja por isso que o silêncio do empata tem tanto poder. Ele devolve ao outro não apenas sua sombra, mas também a verdade que evitou por tanto tempo. O destino não é punição, é retorno. E o que retorna sempre traz dor, mas também possibilidade. O narcisista enfrenta sua ruína, mas o empata em sua exaustão encontra o portal para a própria libertação. Você já se perguntou quantas vezes confundiu cansaço com fraqueza? Talvez esse peso que você carrega não seja apenas desgaste, mas sinal. Sinal de que você está se desprendendo de papéis que nunca foram seus. Sinal de que já não precisa mais sustentar máscaras que não lhe pertencem. O corpo pode tombar, mas a alma, ao soltar o fardo, aprende a voar. E talvez seja isso que assusta tanto quem vive de ilusões. A liberdade que nasce quando já não se tem nada a perder. Essa liberdade, no entanto, não é barulhenta. Ela não se anuncia em explosões, mas em pausas. É o silêncio que se instala entre as palavras, é a respiração profunda que substitui o grito. É o olhar distante que já não pede aprovação. É um estado de ser que não precisa de testemunhas, porque sua força está em simplesmente existir. O empate exausto, nesse ponto, se torna símbolo vivo daquilo que Jung chamava de individuação. A coragem de ser inteiro, mesmo diante da sombra. E o que resta do narcisista diante disso? Apenas ruínas. Ruínas que talvez um dia se convertam em aprendizado, mas que agora ecoam como castelos de areia desfeitos pelo mar. Aquele que parecia invencível cai diante de um inimigo invisível, o silêncio. E essa queda não se vê com os olhos, mas se sente no peso da atmosfera, na quebra das máscaras, no colapso interno. É uma destruição silenciosa, mas irreversível. Talvez você perceba que essa história não terminou, porque o que foi dito não é fim, mas semente, uma semente plantada no inconsciente, esperando o momento certo para germinar. Ela vai emergir em lembranças repentinas, em sonhos perturbadores, em pensamentos que voltam quando menos se espera. É assim que os símbolos trabalham. Não precisam de permissão para florescer. Eles apenas crescem, e quando crescem, transformam. E agora, enquanto este eco permanece dentro de você, a pergunta é inevitável. O que fará com esse silêncio? Vai ignorá-lo ou vai escutá-lo até o fim? O empata e o narcisista são apenas metáforas, mas a batalha deles acontece em cada um de nós todos os dias. Se este mergulho ressoou, é porque alguma parte sua foi tocada. Não fuja desse toque. Permita-se sentir, porque é no sentir que a transformação começa. Deixe que este eco permaneça em você, não como peso, mas como farol. E se algo aqui encontrou morada em sua alma, siga caminhando conosco. Curta este vídeo, compartilhe-o com quem precisa ouvir esse chamado silencioso e se inscreva para continuar a jornada. Não por obrigação, mas porque cada passo aqui é convite para ir mais fundo. E talvez, em meio ao silêncio, descobrir que a sombra também pode ser caminho para a luz. Às vezes, é no cansaço extremo que descobrimos a força secreta de simplesmente existir.